Fala galera, aqui quem fala é Ed e hoje tô dando uma teoria sobre o Final Fred. Eu tô olhando pro computador, mas mas o Springtrap no Final Ace Fred 3 ele que está no crime houve outros Balloon Boy, Fred, Chica, Bonnie, eles e o Golden Fred, né? Só dão alucinações. Vi no vídeo aí que o cara falou que ele só pede ajuda pro jogador, pedindo sair. Ele tá pedindo para liberar as almas. Ele quer ajuda do jogador. E não tem ataque, só dá alucinações. Então deixa o like nesse vídeo se quiser mais Final Night Friends. Final Night Friends 3. Se quiser que eu trago Minecraft Pop Today, então não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Senão, eu sei. Eita, isso. Oi galera.